Boa noite para todos. Vamos fazer uma preparação para a nossa reflexão dessa noite. Eu primeiro tenho que pedir desculpas que eu tenho convidado alguns companheiros, de fora para falar nas terças-feiras durante esse período aí de isolamento social, mas aí houve uma incompatibilidade e hoje nós ficamos sem visitante. E para não deixar assim o espaço vazio, eu, apesar de insosso, resolvi falar umas palavrinhas breves. E aí, como preparação da nossa oração, eu vou ler o prefácio desse livro. Vai aparecer aí em imagem invertida, mas é Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. O prefácio do livro, quem deu foi o nosso querido Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, numa mensagem psicografada em 4 de julho de 1968. O Evangelho é um livro de mediunidade por excelência. Para comprovação, basta recordar-lhe alguns tópicos. Surge o mestre em plano de exaltação medianímica. O espírito de Gabriel entra em contato com Zacarias, vaticinando o nascimento de João Batista. Em seguida, procura Maria de Nazaré, anunciando-lhe a vinda de Jesus. Um amigo espiritual conversa com José da Galileia em torno do mesmo assunto. Espíritos purificados materializam-se à frente dos tratadores dos animais, exalçando Cristo. Um espírito santificado move Simeão a reconhecer o divino orientador recém-nato. Mais tarde, no ministério público, vê-se Jesus cercados de médiuns e fenômenos mediúnicos. Transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Multiplicam-se pães para a turba faminta. Ele, o mestre, restaura o equilíbrio de vários médiuns obsidiados, inclusive dos enfermos diversos, atuados por espíritos sofredores que os segregavam em moléstias fantasmas. Corporificam-se espíritos veneráveis no cimo do Tabor. Simão Pedro assinala em si próprio a influência simultânea de espíritos felizes e infelizes. Nas meditações dos jardins que lhe precederam a crucificação, o Senhor é sustentado por um espírito angélico. Depois da morte do grande renovador, João Batista, desbordam acontecimentos mediúnicos de todas as condições. Maria de Magdala surpreende-lhe o espírito nas vizinhanças do túmulo vazio. Ela vê Jesus depois da ressurreição. Dois companheiros encontram-no a caminho de Emaús. Os discípulos conseguem vê-lo e ouvi-lo a portas trancadas em sucessivas reuniões de Jerusalém. Após algum tempo, 7 deles logram-lhe a presença junto às águas do Tiberíades. Legiões de instrutores desencarnados improvisam os efeitos físicos no dia de Pentecostes, entre semeadores do Evangelho, impelindo-os a falar em línguas diferentes. Um benfeitor espiritual liberta os cultivadores da Boa Nova, retidos indebitamente numa cadeia pública. Realizações da mediunidade socorrista fazem-se intensas. O Espírito de Jesus aparece a Saulo de Tarso, que cai de rojo, traumatizado de assombro, e para ajudá-lo visita Ananias em Damasco, a solicitar-lhe a cooperação. Outros médiuns chegam à cena. Ágabo transmite instruções da esfera espiritual. Elimas é medianeiro a desgarrar-se da sua missão que lhe cabe. A jovem adivinhadora de Filipos é médium que as sombras envolvem na exploração mercenária.
da sombra da manjedoura, as visões do Apocalipse, todo o Novo Testamento é um livro de mediunidade, emoldurando a grandeza do Cristo. E os médiuns e as mediunidades se dobram séculos afora nas trilhas abençoadas do cristianismo, conforme os certificados inatacáveis da história, dos quais o Mediunidade dos Santos, do nosso companheiro Clóvis Tavares, é um repositório de esclarecimentos e um cântico de luz. Emanuel, 4 de julho de 1968, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos então fazer uma reflexão, pedindo a Jesus que desça sobre nós as suas bênçãos, nos envolvendo em sua doce luz, que nos inspire a meditação desta noite. Obrigado, Senhor, assim seja. E aí, meus irmãos, refletindo sobre essa lição que o Espírito Emmanuel nos concede, que o Evangelho é um livro de mediunidade, e ele fala, discorrendo toda a trajetória de todo o texto do Novo Testamento, em que se encontram ali muitos fatos inatacáveis, né, que nós não podemos de maneira nenhuma renegar o fato de que esses espíritos introduziram de uma forma absurdamente impossível de negar modificações enormes na história. E ao longo da história, de toda a história narrada no Novo Testamento, a interferência espiritual acontece de uma forma impressionante. De forma que se comprova aquilo que o Espírito responde a Kardec numa pergunta, se os espíritos influenciam na nossa vida, e Kardec pergunta e o Espírito responde: muito mais do que podeis imaginar. Então, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, são narrativas com semelhanças e dessemelhanças, mas são interpretações, são formas de ver de cada um, aquelas mais históricas, né, como a de Mateus, Marcos e Lucas, e aquela mais assim, mística, que é de João, mas todas elas narrando de forma impressionante a presença do mundo espiritual interrelacionada com a vida física. E durante de uma outra oportunidade eu tratarei assim, de temas específicos do Mediunidade dos Santos, mostrando como que ao longo da história do cristianismo a intervenção espiritual se fez presente para duas importantes funções: suporte àqueles espíritos missionários e também para despertar consciências adormecidas. Então a mediunidade, ela é importantíssima nesses 2 aspectos. Existe um outro aspecto que muitas vezes o médium, ele, antes de reencarnar, ele solicita ou é informado a ele que há necessidade de que ele reencarne como médium. Por quê? Porque a mediunidade é um constrangimento à vida altruísta. Então, não há como o médium
pensar de forma egoísta. Toda vez que o médium pensa de forma egoísta, ele perde o sinal espiritual. Então, ele vai ser constrangido a envolver-se e desenvolver aspectos altruístas da sua personalidade. Tô vendo a presença de tanta gente querida aqui, né? Raquel, Jorge, a Marina, né? Filha de Coralice, Sônia, tantas pessoas queridas, né? Eu confesso que eu às vezes fico envergonhado de ocupar esse espaço. Eu me sinto, isso não é falsa modéstia, eu me sinto sim absolutamente despreparado e absolutamente inadequado para a missão a função que eu estou ocupando. Mas eu também não posso, em função desse sentimento de inadequação, deixar de fazer, né? E hoje eu tentarei usar assim de uma forma assim muito simples, explicar o fenômeno mediúnico na nossa vida como um fenômeno natural. Porque ao reencarnar existe o espírito, obviamente, representado pela sua parte semimaterial, que é o perispírito. Ele vai entrar em sintonia, em associação com o organismo físico que está em formação. Então, aquele processo de justaposição entre o espírito, quando a gente falar o espírito, para poder facilitar nossa comunicação aqui, toda vez que eu falar espírito, eu estou me referindo a perispírito, porque o espírito não tem forma, não tem corpo, ele é o princípio inteligente. Então, o corpo do espírito é o perispírito. Então, como eu estou me referindo aqui à expressão, a expressão do espírito é o perispírito. Então, eu estou me referindo ao perispírito desencarnado, quando ele está em processo de reencarnação, ele inicia uma fase que nós diríamos que é como se fosse um sono, né? E aí ele é preparado, a sua forma perispirítica ela sofre um processo de redução volumétrica e são feitas associações com as células, com o DNA do organismo em formação, e aquilo ali então essa integração que existe entre o corpo espiritual, que é o perispírito. É muito interessante. Nós temos que ter conceitos, e o conceito de corpo espiritual é perispírito, né? Não é corpo espiritual e perispírito. Corpo espiritual é perispírito, né? Esses conceitos são conceitos. Nós temos que ter conceitos, temos que ter assim, uma linha, né? Um esquema conceitual para que a nossa comunicação fique inteligível. Senão fica inteligível. Não há comunicação razoável, não há como que eu posso dizer, uma conclusão, né? Jorge Lemos é uma pessoa assim, muito elogiador. Não elogia não, Jorge Lemos. Elogia é um perigo. Espírita que quando recebe elogio, nossa, ele começa a se insuflar, hipertrofia o ego, e aí é uma coisa assim, muito perigosa. E uma vez reencarnado, esta justaposição, eu vou usar assim como exemplo a mão direita e a mão esquerda, indicando assim, por exemplo, espírito e perispírito e corpo físico. Então, reencarnado é assim, né? E esse espírito reencarnado, até 7 anos, ele está
ligeiramente afastado. Com 7 anos, se justapõe mais. Com 14 anos, enquadra. O enquadramento se dá na puberdade. É nesse momento que André Luiz diz que a epífise funciona mais, e aí traz o conteúdo do passado remoto do espírito para se manifestar na mente do adolescente, né? É por isso que os pais percebem que o adolescente muda porque agora que ele está reencarnado, agora que ele reencarnou mesmo. Antes ele estava semi-encarnado, estava num processo de reencarnação, e o processo de reencarnação ele dura mais tempo ainda, porque todo o processo de reencarnação inclui a desencarnação, né? É muito engano muito grande nós antepormos o conceito de vida e morte. Não existe antítese entre vida e morte, porque morte faz parte de vida. Então não há antítese, não há contraposição, não há bipolaridade entre vida e morte. Vida não é o contrário de morte, morte não é o contrário da vida. Pelo contrário, a morte, a desencarnação, ela faz parte de um momento crítico da vida, mas não é o seu fim, né? Isso é muito importante, porque quando nós temos conceitos, nós temos tudo. Os conceitos ajudam a gente a se comunicar e a entender. E o que é importante na nossa comunicação de hoje? Que todo ser humano reencarnado, e aí eu coloco de novo as duas mãos aqui, ele vai ter momentos em que ele vai ter uma leve ruptura, não ruptura, mas uma leve afastamento dessa associação aqui, e momentos em que ele fica assim, né? O normal é cada um de nós viver a maior parte do tempo assim. Quando nós estamos assim, nós nos preocupamos com a nossa vida, com os nossos problemas materiais, com as nossas responsabilidades, nos aborrecemos, sofremos com as perdas mínimas, né? Nos incomodamos com coisas assim minúsculas, né? As questiúnculas da vida passam a ser importantíssimas quando nós estamos assim totalmente encarnados, incorporados e identificados com a nossa estrutura física. Isso nos faz assim viver muito as necessidades do corpo e as necessidades materiais, né? E reagir como bichos, né? Que aí quando a gente está reencarnado 100%, eu estou usando a expressão reencarnado assim, muito ligado à crosta, muito ligado à carne, à casca. Quando nós estamos assim, muito encarnados, nós estamos presos às necessidades corporais. E aí vivemos segundo essas necessidades. Se a gente usa mais o pensamento, o sentimento é nesse chakra aqui, né? O desejo do belo está nesse chakra aqui. O pensamento lógico está nesse chakra aqui. E o pensamento-sentimento, né? Que é uma expressão muito bonita que não existe em português, existe em sânscrito, está nos livros de Krishnamurti. O pensamento-sentimento está nesse chakra aqui. É o pensamento que nos liga aos planos superiores da vida, né? Então, se nós estamos muito nos chakras básicos, que é o da barriga, né, o plexo solar, o do sexo e o da suprarrenal, que é o da raiva, o da posse,
Esses três nos ligam mais às necessidades. Se a gente começa a desenvolver um pouquinho e pensar um pouco no sentimento, sem o sentimento de posse, porque o sentimento de posse está na barriga. O sentimento sem ser de posse está no coração. Né? Então, se nós começamos a ter mais sentimento, a pensar no belo, a querer buscar o conhecimento real das coisas, a interpretação pura das coisas, né? E nos conectar a Deus através de uma vida espiritualizada, então a gente vai deslocando nosso centro de força para os chakras superiores. Então isso faz com que haja um desacoplamento leve, não é assim não, quando desacopla assim a pessoa desencarna, ou então um médium de desdobramento de potencialidade enorme, que não é qualquer médium que pode ser médium de desdobramento, né? Um médium sonambúlico, porque é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande e é uma instabilidade fisiológica e física muito grande. É uma provação muito grande, né? Alcione, filha de Peixotinho, né, viveu isso com o pai se desdobrava com uma facilidade enorme e ela sabia o quanto isso prejudicava a saúde física dele. Era uma pessoa muito fraca, né? Muito fraca de saúde, né? Então, esquematicamente, uma pessoa reencarnada é assim. Né? Esses dois bonequinhos ligados pelo centro, esse centro aqui, né? O fio de prata se liga aqui, né? Então isso tem outros fios também, sabe? Mas isso aqui é como se fosse assim o esquema básico de um espírito reencarnado. Ele está assim. São dois corpos justapostos, né? Um que um faz, o outro faz, né? Eles são o perispírito, que é a vontade é do espírito. A vontade do espírito, a vontade passa para o perispírito passa para o nosso cérebro, né? Então o corpo físico é simplesmente um reflexo do que o perispírito está fazendo. E o perispírito faz o que o espírito manda, que é o princípio inteligente. Eu só não botei 3 aqui, senão fica muito complicado. Mas isso aqui é um esquema básico. Então, uma pessoa, digamos, comum, de uma vida muito material, ela vive a vida inteira assim. Ela só sente as coisas que o corpo sente. Essa pessoa que vive assim, ela não pode, assim, chorar quando vê um filme, por exemplo, O Segredo, ou O Mistério da Cela 7. Acho que é esse o nome do filme. Se alguém lembrar, pode escrever aqui, né? Aí não vai chorar, não vai sentir emoção de um pai com deficiência mental que amava sua filhinha, né? Mas ele foi preso injustamente, né? Então ele foi ajudar alguém e foi tido como alguém que estava cometendo um assassinato, né? Na verdade, ele era alguém assim, inocente, puro, por causa da deficiência mental. Mas ele tinha uma filha, e ele amava a sua filha. E então, a presença dele numa cela com muitas pessoas, transforma todo mundo. Toda pessoa pura consegue transformar os outros durante a sua presença. Mas uma pessoa que vai assim, que filme enjoado, que filme chato, ela vai gostar de quê? Do filme que tem muita briga, muita luta, muito sexo, porque aí ela vai sentir todas as sensações corporais e vai satisfazer as necessidades dela desse jeito, né? Assim, essa é essa pessoa, muito presa aos sistemas. Agora, outras pessoas que têm facilidade de ter sentimentos mais puros, né? Em determinados momentos ela se eleva e se enleva, porque a elevação, né, faz com que a gente sinta-se um pouco mais leve,
Tem pessoas que quando estão assistindo palestra, no tempo que nós assistimos palestras, né? Então sentar durante o momento da palestra, a pessoa se sente levemente levitando. Eu tenho certeza que muitos que estão escutando, se quiserem confirmar, sim, eu já senti milagre da cela 7. Regina Peixoto colocou aí, Raquel confirmou. É o milagre da cela 7. É o milagre do amor. Ele, por ter amor, fez com que as pessoas se transformassem. Homens brutos que ficaram menos brutos, né? Por causa do amor de um, né? O amor contagia, né? O amor contagia, ele é comunicante. O amor tem uma comunicação que passa, né, através. Então, essa pessoa assim, que desenvolve mais o sentimento, o seu centro de forças, ele sai um pouco dos chakras inferiores e a pessoa passa a viver um pouco mais assim, ó. Ela é um pouco mais deslocada, né? Ela sente mais emoções. Ela sente mais assim. Essa pessoa assim, ela consegue olhar para o outro e saber o que o outro está sentindo. Essa pessoa aqui, se alguém chorar perto dela, ela não vai ver que não tem ninguém chorando, porque ela não vê a fisionomia do outro, ela só vê ela, né? Para ver o outro tem que ser assim. O espírito tem que ser um pouquinho deslocado. A gente não pode ser reencarnado totalmente. Tem que ser meio solto para poder ter emoção. Olhar para o próximo e dizer, nossa, né? Na parábola do bom samaritano, os 3 olharam, mas só quem viu foi o samaritano. O samaritano, quando ele moveu-se de íntima compaixão, ele saiu de si. Na hora que ele moveu-se de íntima, ele saiu de si. Saiu daquele estado de incorporado que ele estava e se desincorporou, se desidentificou. E Jung falava isso, que tem que se desidentificar. Ele saiu do egocentrismo. Tem um livro muito interessante, psicografado por Valdo Vieira. Aliás, como Valdo Vieira produziu coisas belas, né? Muito bacanas, né? Outro dia eu estava lembrando sobre o Cristo Espera por Ti. Hoje eu estou lembrando Técnica de Viver, Kelvin Fandini, né? Kelvin Fandini, um espírito holandês que Chico também viu e identificou como um espírito assim, de alta hierarquia espiritual. E esse livro, Técnica de Viver, é um livro assim com uma muito interessante. Quando eu e meus irmãos nós morávamos no Rio, né? Morávamos juntos, 4. Nós tínhamos outros amigos que iam lá na quarta-feira, 8 horas da noite. Então, toda quarta-feira, 8 horas da noite, nosso apartamento virava um centro espírita, que iam várias pessoas, né? E a gente fazia um culto doméstico bom, era muito bom, né? Foi um centro de atração, né? Então essa pessoa aqui é uma pessoa um pouco mais desligada da matéria, conseguiu se desprender um pouco das necessidades, ela consegue ser um pouco mais altruísta, um pouco menos egoísta, um pouco menos egocêntrico, se incomodar menos com bobagem. Por exemplo, quando um pai ou a mãe ele vê, por exemplo, 2 filhos brigando por assim, bagatela. Aí o pai fala com o mais velho assim: meu filho, não liga pro seu irmão não, ele é muito pequeno, né? Só que um tem 8, outro tem 7. O que tem 8 não acha que o que tem 7 é pequeno, acha que é grande igual a ele. E ele está incomodado, mas ele olhou para mim. É claro que ele olhou para você, nós temos olhos. Ah, mas ele olhou. Ele quis dizer o quê? Que o outro olhou com um olhar de deboche. Aquele olhar assim, que irrita. E o outro já está sensível. Rapaz, ele olhou para mim. E o que tem olhar? Você é alguma coisa sagrada que não pode ser olhado? Você é algum imperador do Japão? Então, os espíritos superiores tentam passar isso pra gente, sim. Você, Flávio, não liga para isso não. Falaram mal de você,
disseram que você é uma péssima pessoa, disseram que você é um hipócrita, um fingido, um fanático, enfim, o que for. E eu me senti magoado, fiquei triste. O Espírito Superior falou assim, Flávio, por que você vai ligar para isso? Como se fosse assim, ele é criança. Espiritualmente é uma criança. Esquenta a cabeça com isso não, né? Eles devem falar isso durante o nosso desdobramento, né? E o médium? O médium é esse aqui. O médium, ele tem todos são médiums, né? Porque esse daqui também é médium, porque ele está deslocado, não é encaixado, né? O perispírito não fica dentro do corpo, né? Então ele é médium. Ele quando dorme afasta mais um pouquinho. Esse daqui quando dorme ele fica assim, né? Quando dorme, né? Quando está na sonolência, com aquela oscilação da cabeça assim caindo durante a palestra, o espírito está fora. O perispírito dá uma deslocada. De repente o perispírito sai e vai lá para a casa dele. Ele está na palestra e o perispírito está na casa, vendo as coisas. Cuidando de cozinha, cuidando de comida de cachorro, vendo jogo de futebol, né? Pescando o tempo todo e indo em casa ver um jogo de futebol, né? Isso aí é muito comum, né? Esse daqui não. Apesar dele estar deslocado da matéria, quando entra essa parte aqui, o pensamento, ele se liga. Não dá sono na palestra. Esse aqui não dá sono na palestra, não, né? Esse daqui até pode dar, porque aí pode haver um desdobramento, que aí ele pode ser um médium de efeitos físicos, né? Ai, ai. Aí, gente, então esse daqui é alguém que já está. Mas todos são médiums. Todos são médiums. Todos nós somos. A mediunidade é um processo de desenvolvimento da nossa personalidade. A humanidade vai caminhando para um ponto em que toda a humanidade vai ser médium. Foi o que previu o profeta Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Todos vamos ser médiuns. Já somos, mas vamos ser médiuns um pouco mais ostensivos. Por quê? Porque o nosso deslocamento dos chakras inferiores vai se deslocar para os chakras superiores, né? É o que os hindus chamam de Kundalini, né? A Kundalini é essa cobrinha que vai subindo assim, né? Ela vai... tem alguém... Vocês estão fazendo uma grande bobagem, elogiando desenho. Esse desenho de criança de 3 anos estão elogiando, pelo amor de Deus. Um dia eu faço palestra com um desenho bacana. Hoje não tive tempo porque eu substituí esse e-mail de última hora, a pessoa que não pôde. E existe uma outra coisa, que aí, isso daqui, o médium, ele se desloca, né? Então ele está num estado assim, de deslocamento do perispírito para o corpo. Mas quando acontece isso aqui, o deslocamento facilita o pensamento de outro entrar. O nome disso aqui é mediunidade, né? Esse daqui é o espírito desencarnado. Esse aqui é o espírito encarnado, esse aqui é o perispírito desse aqui, né? E o que tem as ondinhas é o pensamento desse aqui entrando no de cá. Isso aqui é super comum. Todo mundo passa por isso. A influência espiritual está presente na vida de todo mundo. Se um espírito está muito
apegado ao seu corpo, às necessidades do corpo, esse aqui que entra, toda hora que ele encontrar uma brechinha, ele dá ideia para esse aqui fazer alguma coisa das necessidades que o espírito tem. Beber, fumar, trair a esposa, trair o marido. Isso aí, como é que se diz assim, esse prato comum da comédia humana, essas bobagens de novela de terceiro escalão, é por causa disso aí. São um espírito que só pensa e só fazem isso. Então, com a mente dele está paralisada aqui, as ideias só entram essa daí, né? Esse daqui, quando é um médium assim, digamos, com muitas dívidas kármicas, ele pode atrair um obsessor perverso, né? Aí é muito triste, porque a pessoa passa uma vida de subjugação. Aí é muito triste. Na subjugação, esse daqui, acontece isso aqui, ó. Na subjugação acontece isso aqui. O perispírito do encarnado fica longe. Quem fica junto é o da possessão. É o espírito da possessão, né? Por isso chamavam antigamente de possessão, porque na verdade é subjugação, né? A mente do outro é muito mais viva na vida dele do que o eu dele mesmo. Mas todos nós somos médiuns. A ideia de Clóvis Tavares aqui é que a purificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vai deslocar nosso chakra para cima. Deslocando nosso chakra para cima, para os chakras mais altos, tendo menos necessidade de fazer as bobagens, né? O que vai acontecer? Vai sofisticar a sensibilidade do nosso canal mediúnico. É como a gente pega um celular e fala assim: esse celular aqui não é bom para a internet, não. Mas esse aqui é iPhone. O iPhone aí pega tudo, fotografa bem, tem uma memória que não acaba nunca, a internet dele pega muito bem, mesmo quando está distante do sinal, né? O outro tem que ficar encostadinho no sinal, porque a internet própria dele é péssima. Ele tem que pegar sempre um Wi-Fi, né? E para o Wi-Fi tem que ficar pertinho da fonte, senão logo ele perde. A maioria de nós é assim. O celular é um médium, porque ele pega o Wi-Fi, então ele é médium. O Wi-Fi não é coisa que está dentro dele, é coisa que vem de fora. Então a comunicabilidade da internet é a mediunidade dos celulares, né? Ele capta o que está fora dele, traz e mostra pra gente, né? Mesma coisa, os médiums assim, puros, que não interferem com o seu conteúdo mesmo, eles recebem e transmitem. Eu teria assim, muita vontade de aconselhar os médiums a buscarem não diversificar sua mediunidade. A diversificação da mediunidade não é muito favorável para a intensificação da qualidade daquela mediunidade, não. Então, quem gostar da psicografia, usa a psicografia, começa a soltar a sua mão, deixa a escrita vir, né? É a associação de ideias, vai associando, as ideias vêm. Não tem espírito que está comunicando ali, não. Isso aí somos nós mesmos que estamos ali escrevendo.
mas é uma forma de facilitar um dia vir a comunicação, né? O ano passado, por exemplo, eu, durante alguns sábados do segundo semestre, eu dei um curso de homeopatia, porque a gente precisava de médiums receitistas. Não tem mais médium receitista aqui. Na nossa cidade não tem. E a gente precisava. E se a pessoa se predispor a estudar os princípios da homeopatia, as medicações homeopáticas, ela pode se tornar um instrumento favorável às receitas. E o povo precisa, gente. O povo precisa. Eu até estava conversando com uma paciente hoje, porque como a minha secretária testou positivo para o coronavírus, eu também estou em suspeita. Eu estou sem sintoma nenhum, estou normal, acordando sem dor na garganta, sem febre, perfeitamente normal. Eu acho que eu não vou apresentar, não apresentei isso, eu acho que não vou apresentar, mas eu ainda vou fazer o teste. Mas mesmo assim estou tomando cuidado de fazer, de preferência, as consultas à distância, sim. Mas aí eu conversei com ela, estava dizendo, porque quando o nosso mundo for voltar ao normal, aí eu falei assim, peraí, por favor, quando voltar ao normal, não. Quando voltar ao anormal, porque o mundo era anormal. Meu xará Flávio Miliaccio falou isso na sua carta de despedida de um mundo, uma carta triste que ele deixou, dizendo que a humanidade deu errado. Ele foi sincero. A humanidade deu errado. Ele foi muito triste a carta de Flávio Miliaccio, um ator que todo mundo gostava, né? Tinha um seriado que ele fazia um velhinho árabe, né? Acho que é Seu Salim. O xerife, né? Shazam era o Paulo José, ele era o xerife. Então, assim, uma pessoa assim, muito doce, muito meiga, muito. Ele e a irmã dele, Dirce Miliaccio, né? Foram pessoas assim, muito puras, muito sinceras, transmitiam pra gente muita alegria de ver, né? Tanto o Flávio quanto a Dirce Miliaccio. E os dois já partiram, né? Ontem nós oramos por Flávio Miliaccio e por Aldir Blanc, né? Na nossa reunião de vibração. Mas então, eu diria, quando o mundo voltar ao anormal, porque aquilo que a gente estava antes de começar essa coisa toda, aquilo não é normal, gente. Voltar aquilo, aquele mundo de obsessão por compras, consumo, dinheiro, empréstimo, isso e aquilo, e paga, não dá conta, e sai, e vai, e fica doido. Isso não é mundo normal, isso é mundo anormal. Agora, as pessoas mais em casa tá um pouquinho mais normal. Tá um pouquinho mais normal do que antes. E, se Deus permitir, o mundo não vai mais voltar ao anormal. Se Deus permitir, ele não volta mais ao anormal. Mas tá nas mãos dele, né? E para encerrar, eu queria assim dizer que quando as coisas voltando ao anormal ou voltarem ou evoluírem para um mundo melhor, esse compromisso, esse sentimento de fraternidade
que está saindo, que está fazendo que muitas pessoas se mobilizem pelo próximo, isso tem que ser um padrão na nossa vida, para a nossa mediunidade melhorar, não é para o mundo melhorar, não. O mundo está melhorando. Ele, como ser vivo, Gaia, ele está melhorando. Nós é que estamos nessa situação. Mas para que isso reproduza para nós também, nós temos que manter esse estado de empatia. De empatia com as pessoas e simpatia uns com os outros, né? Pathos é dor, sofrimento. Simpathos, simpatia, é sentir sintonia da dor. Um sentir a dor do outro, né? Quando fala assim, eu tenho simpatia por essa causa, significa que você compreende a necessidade daquela causa. Agora, quando tem empatia, é porque você deslocou você entrou na dor do outro, né? Isso é muito importante. Então, uma sintonia, sintonos, né, de emoções e sentimentos. Então, o mundo precisa passar para esse grau, né, de empatia, para que nós possamos ter assim, ter valido a pena, né? Ter valido a pena essa mudança. E como eu falei para o meu amigo André Marinho, uma música para a gente encerrar, uma música de Francisco José que Chico Xavier gostou muito e que Celcinho, meu irmão, lembrou na apresentação que ele fez do livro Sal da Terra. Não, foi no final. Deixa eu ver. Chico uma vez disse ao pai que gostava dessa música, foi no encontro que eles tiveram no Rio que Celcinho estava presente. Então, uma letra, uma música interpretada por Francisco José, um antigo poeta fadista, né, português. Com voz serena, perguntaram-me ao ouvido: valeu a pena vir ao mundo e ter nascido? Com lealdade vou responder, mas primeiro consultei meu travesseiro sobre a verdade. Tive, porém, que lembrar o meu passado, horas boas do meu fado e as mais também. Valeu a pena ter vivido o que vivi, valeu a pena ter sofrido o que sofri, valeu a pena ter amado quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena. Valeu a pena ter sonhado o que sonhei, valeu a pena ter passado o que passei, valeu a pena conhecer quem conheci, ter sentido o que senti, valeu a pena. Valeu a pena ter cantado o que cantei, ter chorado o que chorei, valeu a pena, valeu a pena. Vamos então encerrar pedindo a Jesus que fique, Senhor, em nossos corações e permita que tenha valido a pena, Senhor, passar por tudo isso que estamos passando, para não que voltemos ao que era antes, mas que transformemos não só, Senhor, a nossa estrutura mental, mas que toda a estrutura do mundo, Senhor, seja mudada pela vontade, pela força e pela graça do Teu amor, Senhor, que nos transformando, transforme também a nossa humanidade, para que nós não tenhamos que repetir com Flávio Miliatio que o mundo deu errado, que a humanidade deu errado, para que essa humanidade possa dar certo, Senhor, para que seja bom viver nesse mundo, que seja bom reencarnar aqui para produzir e para reproduzir o Teu pensamento no meio das pessoas. Pedimos, Senhor, mais uma vez como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. O dia já é tarde,
A noite chega, nós ficamos com medo, Senhor, das trevas. Fica conosco, ampara-nos com tua luz, agora e sempre assim seja.